em Cristina, amém? Glória a Deus, ela tem a liberdade aí de estar louvando, adorando e pregando a palavra do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Recebam a paz do Senhor, irmãos. Jesus está aqui. Você já sentiu Ele aqui? Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. O quê? Como tu és maravilhoso, tua presença inundou este lugar. Pede de novo, pede. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Uma coisa eu tô sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa eu tô sentindo aqui e agora, que Deus está neste lugar. Só quem também está sentindo canta. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está. Deus está neste lugar. Quem tá? Que Deus está. Eita, se você está sentindo Ele aqui, tem liberdade. Enquanto você localiza Jeremias capítulo 29 e também Ezequiel 39, eu quero honrar a Deus pelo privilégio que é retornar a esta casa de adoração. Deus seja louvado pela vida do pastor Fabiano, a sua família, que nós temos um carinho muito especial. Eu e a minha casa somos gratos ao Senhor pela oportunidade que nos dá. Deixo a saudação ao pastor, toda a sua casa. Eu tenho certeza que vocês estão aí vindo de dias, em que o Senhor tem feito grandes coisas por vocês, falado tremendamente, porque diante de um tema como esse, não tem como sair sem ouvir a voz daquele que nos chama para estar mais perto. Então, que nesta noite também os teus ouvidos venham estar sensíveis à voz do Senhor. Aqui é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, é tudo por causa dEle. Jeremias capítulo 29 e o 13 diz a palavra de Deus: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. 14, serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Ezequiel, capítulo de número 39 e o 28. Então meu povo saberá que eu sou o Senhor seu Deus, pois os enviei para o exílio entre as nações e os trouxe de volta para a sua terra. Não deixarei nenhum deles para trás, e nunca mais
me afastarei deles. Pois derramarei meu espírito sobre todo o povo de Israel. Eu, o Senhor soberano, falei. Tome seu assento, glorificando ao nosso grande Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Um texto magnífico, um texto extraordinário, palavras essas ditas através de Jeremias, na autorização do Senhor, Senhor esse a qual sempre esteve disposto a manter, a reatar, a restabelecer o vínculo, a aliança, o relacionamento com o seu povo. É bem verdade que tudo que Deus sempre quis era manter com esse povo aquele relacionamento verdadeiro. Mas quando o pecado tem acesso a falar do quanto Deus ficou chateado em olhar para aqueles que Ele criou para ser dele e ver eles abraçando aquilo que o Senhor já havia avisado que não aceitaria. Dentre as coisas relacionadas ao pecado e aquilo que Deus jamais, e deixou claro que não aceitaria, é a idolatria. E é uma das coisas que o povo de Deus estava com seus corações voltados a fazer. A idolatria os envolveu de tal maneira a ponto de Deus se entristecer e a sua ira se manifestar diversas vezes. Você vai encontrar Deus olhando para a humanidade e a sua ira sendo provocada por conta da maneira que a humanidade conduzia os seus caminhos. Seus corações voltados para o pecado e a idolatria fazia com que Deus agora tomasse decisões e se manifestasse como juízo. Quantas das vezes nós vamos olhar Deus pegando o seu povo, a Bíblia diz, e colocando na mão do inimigo. O livro de Juízes vai deixar bem claro. Por conta do povo fazer aquilo que Deus se entristecia, Deus pegava o seu povo, colocava na mão do inimigo e permitia um tempo estabelecido de sofrimento. Nesse tempo o povo gritava, o povo clamava, o povo suplicava. Deus levantava um juiz e Deus permitia o quê? A restauração, Deus permitia o alívio, Deus tirava o seu povo da mão do inimigo e permitia um tempo novo. Só que a Bíblia diz que era questão de tempo e o povo de Deus tornava a fazer aquilo que Deus se entristecia outras vezes. Quantas vezes Deus levanta homens cheios de autoridade, profetas para liberar a palavra, para trazer o povo ao arrependimento, e o povo não se arrependia. Muito pelo contrário, o povo entristecia o coração de Deus cada vez mais. Quantas das vezes Deus mandou seus profetas e o povo zombava. O povo não valorizava o desejo de Deus de manter com eles uma aliança. Para falar rasgado, o povo não valorizava a oportunidade que estava tendo de aproximação com o Criador dos céus e da terra. Para quem olha e para quem descreve Deus escolhendo a humanidade depois que os formou, eu venho com Efésios capítulo 1 para rebater isso que você talvez tenha pensado a vida toda. Em Efésios vai dizer que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia os escolhido e estabelecido. Ele já tinha estabelecido que nós seríamos santos e irrepreensíveis em sua presença. O que é isso, irmã? É antes do haja luz, é antes dos hajas de Deus. Deus já havia determinado que aqueles a qual Ele formaria, Ele criaria, Ele resgataria, seria para Ele, para adorar a Ele, para servir a Ele, para cantar para Ele, oh glória, para orar para Ele, para adorar a Ele e exaltar somente Ele.
antes que tudo existisse, minha amiga, Ele já tinha determinado, eles serão meus. Só que aí quando Deus traz a humanidade, quando o pecado vem, tudo que Deus vai contemplando é aquilo que Ele criou para ser dele, se voltando contra Ele. Só que se tem uma coisa que a gente não pode negar, é no quão grande é o amor de Deus pelas nossas vidas. O Evangelho de João vai dizer, é tão grande que Ele deu. E Ele podia não ter dado. Ele podia ter aberto mão da gente. Ele podia ter nos desprezado. Ele mesmo vai dizer, eu virei as costas para Ele, porque eles viraram as costas para mim. Quantas das vezes Deus esteve disposto, e mais do que dizer que estava, Ele realmente estava. Quantas oportunidades deu, levantando esses homens cheios de autoridade para trazer o povo ao arrependimento. E tudo o que a humanidade estava fazendo era desprezar a oportunidade que estavam tendo. Nós estamos em um encerramento de campanha. E nós não podemos sair daqui sem carregar conosco essa certeza de que o amor de Deus é tão grande pelas nossas vidas, que nos deu, mesmo a gente sendo falhos, pecadores, ingratos, e muitas das vezes falhando em relação ao vínculo que tínhamos que manter com Ele diariamente, ainda assim esse amor que Ele sente por nós fala mais alto, a ponto dele preparar uma sexta-feira como essa, independente se não veio quem você convidou, independente se não veio muitos irmãos que fazem parte da igreja, aqueles que vieram estão sendo privilegiados pelo Senhor, porque Ele está dizendo, meu amor vai os alcançar outra vez, e esse amor vai levantar o cansado, esse amor vai alegrar aquele que está triste, esse amor vai levantar aquele que está abatido, o meu amor se manifestará como resposta nesta sexta-feira, e você sairá daqui entendendo, Deus não desistiu de mim, ainda que eu viesse falhar diversas vezes. O que é que Deus fez quando a humanidade falhou? Além de manifestar o seu juízo e justiça, Ele também manifestou o seu amor. E deixa eu dizer um negócio para você. A justiça e o juízo de Deus manifestado não significa ausência do seu amor. Muito pelo contrário. Quanto mais Deus manifestava a sua justiça, mais Ele estava mostrando o que amava a humanidade. Nenhuma das provações manifestadas da parte de Deus para chamar a atenção do seu povo para com Ele outra vez, foi para que o povo saísse dizendo, não somos amados. Muito pelo contrário, era para sair batendo no peito e dizendo, Ele ainda nos ama e se importa conosco. Por que não falar do profeta Isaías, que foi levantado por Deus? E um dos textos das palavras que Deus usa esse homem para falar para a nação é, eu ainda estou disponível, até para aqueles que não buscam, até para aqueles que não chamam pelo meu nome, eu ainda estou disponível. Explica para mim com a sua inteligência, se você consegue, o que foi que Deus viu na gente, o que é que Deus viu na humanidade, para que enquanto eles o desprezassem, Ele revelasse o seu amor dessa maneira. Se Ele pudesse, se Ele fosse escolher alguma canção para cantar, eu digo, tem uma canção da Valesca que a gente canta dizendo para Ele, eis-me aqui, eu estou disponível, usa-me. Mas quando eu olho para as palavras do profeta Isaías para a nação, não sou eu cantando para Deus que eu estou aqui, mas é Ele cantando, eis-me aqui, eu ainda estou disponível, clama-me, busca-me e eu vou te responder. O que é que eles faziam para merecer esse amor? Nada. Porque se tem uma coisa que a gente não gosta, é de lidar com gente ingrata. É difícil a gente manter vínculo com quem não sabe retribuir o bem que a gente faz. É ou não é? Toda vez que a gente age com benefício na vida de alguém,
Por mais que você não seja aquela pessoa que gosta de ser exaltado em relação ao bem que faz, o mínimo que a gente espera, é gratidão. Agora você imagine Deus olhando para a humanidade, o que é que Deus esperava? Todas as vezes que Ele manifestava o seu juízo, o que é que Deus esperava? Que o povo voltasse a olhar para Ele e entender que Ele era amor. Se tem uma coisa que Deus nunca precisou, foi ficar se justificando, explicando do porquê, os seus métodos, a maneira de trabalhar. Deus nunca deveu e nem deve satisfação para ninguém de suas atitudes. Mas em Jeremias capítulo 25, Ele vai dar uma satisfação. Por que não dizer satisfação? Em Jeremias capítulo 25, Deus vai deixar bem claro do porquê 70 anos de cativeiro babilônico. Por que que Deus está se explicando? Por que que Deus está os avisando do porquê dos 70 anos? Porque tudo que Deus mais queria era que eles entendessem que esses 70 anos de exílio não significava a ausência do seu amor, não significava que Deus agora estava os desprezando, mas o que Deus queria é que eles entendessem: eu estou colocando vocês lá por causa da desobediência, mas quando se cumprirem os 70 anos, eu mesmo, o que estou colocando vocês lá, vou tirar vocês de lá, e eu vou fazer vocês voltar para a terra que lhe pertence. Que Deus é esse? Não teve satisfação para ninguém, não precisa explicar seus atos, mas em Jeremias ele está dizendo: estou colocando, mas eu vou tirar. Eu vou permitir vocês entrar, mas eu mesmo vou tirar. Agora cá para nós, irmãos, quem é que entra em um tempo estabelecido? Em Gênesis 15, quando Deus fala com Abraão, Deus também dá um tempo estabelecido de 400 anos de sofrimento. Deus gosta desse negócio de tempo estabelecido. Deixa eu já dizer, é por isso que a sua prova não vai durar para sempre. Ele agora está estabelecendo um tempo. Há uma palavra dura que Jeremias está transmitindo ao povo, mas presta atenção, também tem uma palavra de esperança. Nós vamos entrar, mas nós também vamos sair. Só que cá para nós, quem é que entra em um tempo, por mais que ele seja estabelecido, de sofrimento, de estar longe da pátria, longe de casa, feliz e alegre? Quem é que entraria em 70 anos de exílio babilônico cantando o hino da vitória? Só porque Deus os comunicou que vai os tirar de lá. Quem é que entraria com um sorriso no rosto? Ainda mais quando eles contemplam a situação que está Jerusalém agora. O próprio Deus permite muros destruídos. Aquele templo onde a glória de Deus se manifestou foi as ruínas. Muitos tentam fugir, alguns são mortos, outros capturados. Há uma destruição em Jerusalém. E cadê o povo de Deus entrando para cumprimento de 70 anos de exílio? Longe de casa. Qual é a palavra que Deus transmite a Jeremias? Mandem eles construir casas. Eles precisam viver durante esses 70 anos. Deus não vai interferir nesse tempo estabelecido. Mas deixa eu dizer uma coisa para alegrar o seu coração. Deus sempre fez questão de mostrar que estava com eles. Em nenhum momento Deus os desamparou. Deus poderia ter os colocado lá dentro e ter se silenciado, minha amiga.
Se o fato deles estarem lá é justamente por conta da desobediência a Deus, Deus deixa claro: virão 70 anos porque vocês não deram ouvidos aos meus mandamentos. A desobediência agora, a consequência aos 70 anos, Deus poderia prová-los de tal maneira, silenciar-se de tal maneira, a ponto de jogá-los lá dentro da Babilônia e manter-se durante 70 anos em silêncio. Quem é que suportaria ficar durante 70 anos sem ouvir a voz de Deus? Percebe-se o amor de Deus, negão, ele é manifestado e revelado através de cada palavra liberada através de um homem de Deus que se levanta para falar para aquela nação. Eles estão lá, mas eles não estão esquecidos. Eles estão lá, mas eles não estão desprezados. Eles estão lá, mas eles não estão abandonados. E o fato deles estarem lá não anulou a promessa que Deus tem sobre a vida deles. Tempo estabelecido por Deus também é tempo para ser tratado por Deus. Deus me trouxe aqui nesta casa hoje, nesse encerramento, para dizer para alguém: eu estabeleci um tempo sobre a tua história. Nesse processo você chora, nesse processo você até grita. Quantos pedidos de socorro você me fez? Eu não vou interferir em um tempo que eu estabeleci, mas eu te trouxe nessa sexta para renovar as tuas forças e dizer à tua alma: tem de bom ânimo, porque durante esse tempo estabelecido, eu não te deixo sozinho nesse processo. Calamada raça. Tem alguém olhando e dizendo: cadê o Deus deles? Tem alguém passando por Jerusalém, zombando e dizendo: como está feio este lugar. Tem alguém que antes admirava a linda Jerusalém, agora já olha e já não tem mais tanta admiração. Está tudo às ruínas. Há quem olha e diz: eles foram envergonhados. Para quem não sabe o que é ter vínculo com o Deus de Israel, está olhando para o povo sendo levado à Babilônia e está dizendo: estão sendo envergonhados. Mas para quem está incluído em um plano estabelecido por Deus, não está vivendo um tempo para vergonha, mas está sendo preparado por Deus para viver uma grande honra. Guarda isso em teu coração. Tempo aonde a justiça e o juízo de Deus se manifestam. Não é tempo de ausência da manifestação do amor de Deus. Muito pelo contrário, nos detalhes, Ele vai se manifestar. Nas pequenas coisas, Ele vai aparecer. De um jeito ou de outro, enquanto você está envolvida nesse processo, Deus vai aparecer só para você entender que Ele ainda caminha do teu lado. No exílio, sim. Abandonados, não. Irmã, me dá uma prova. Claro que eu te dou. Eu gosto da Bíblia. É sobre ela nessa noite. Por que eu disse que ninguém entra em 70 anos de exílio feliz, cantando sabor de mel, alegre, dando testemunho? Porque estão longe de casa. Aí o salmista vai dizer: estávamos à beira do rio. Aí chegaram e disseram para nós: canta alguma coisa que vocês cantavam em Sião. Toca para nós alguma coisa que vocês tocavam em Sião. Sabe qual é a resposta deles? Cantar o quê? Não temos motivos para cantar. Estamos longe de casa. Então decidimos pendurar a nossa harpa no salgueiro.
Sabe o que é isso? É eles declarando: não estamos em condições de cantar por conta do processo que nós estamos enfrentando. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Do mesmo jeito que existem processos que calam, que conseguem travar, paralisar um adorador, existem também processos que, ao invés de travar, ele vem para impulsionar o adorador. Não é porque você se calou, não é porque você se abateu, que você deixou de ser alguém que adora. É porque cada um diante da provação se comporta de uma maneira. Tem gente aqui que Deus pode estabelecer sobre ele a mesma provação. Vamos trazer Jó como referência. Jó perdeu tudo o que tinha, mas a mulher também perdeu. Jó perdeu 10 filhos, mas a mulher também perdeu. Só que quando Deus provoca Satanás para olhar para Jó, Deus não fala da mulher, Deus fala de Jó. Por quê? Porque a prova pode ser a mesma, mas o comportamento vai ser diferente. Enquanto Jó está dizendo: nu eu saí, nu eu voltarei, a mulher está dizendo: eu não aguento mais não, Jó. Acaba logo com esse sofrimento. Enquanto tem alguns à beira do rio, pendurando a harpa no salgueiro, dizendo: não estamos em condições de adorar. Tem um outro homem, chamado Ezequiel. Aonde é que ele estava? Capítulo 1 de Ezequiel, se você gosta da Bíblia. Vamos lá para a gente ver onde é que ele estava. Enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e eu tive visões. Enquanto durante o processo tem alguém dizendo: eu não me sinto em condições de adorar, tem um outro olhando para o céu, entendendo o mistério, e está dizendo: se chegou a hora de me usar, e essa hora é agora, não importa o processo que eu esteja enfrentando, eis-me aqui, pode revelar. O ambiente é o mesmo, mas o posicionamento é diferente. Estão todos lá, passando pelo processo. Tem gente que não quer cantar, mas tem gente dizendo: pode revelar. É igual o crente que entrou aqui nesta noite e está passando por processos difíceis de ser compreendido. Que bom que você ainda não compreendeu, porque se tivesse compreendido, talvez tu já tinha saído para dar teu jeito. Aí Deus te deixa aqui sem resposta para viver na dependência dele até ele te entregar a benção. Que bom que você veio para esse culto, ainda que se arrastando. Por quê? Porque hoje não é noite de pendurar a harpa no salgueiro, é noite de olhar para o céu, é noite de ter os olhos abertos e dizer para ele: ainda que eu tenha que chorar, eu não vou deixar de te servir por causa da luta. Crentes serão fortalecidos aqui nessa sexta. Alguém vai receber notícia desse culto hoje. Alguém vai chegar dizendo: parecia congresso, é verdade? E tu vai dizer: foi mais que congresso, foi uma noite de avivamento, porque eu vi os céus abertos e Deus se revelando para mim e dizendo: ainda dá tempo de buscar a minha face, porque eu não desisti de você. Já pensou se Deus olha só para aqueles que não querem mais cantar? Você já pensou se Deus foca naqueles que penduram a harpa no salgueiro? Deus não foca neles, Deus foca num homem na beira do rio, que quando olhou para o céu entendeu os mistérios. E o que é que tem Ezequiel, irmã, no meio disso tudo? Ele será uma voz. Meu Deus.
Para ele também não era nada fácil, irmão. Estava longe de casa. Mas ele entendeu que ele era uma voz. E quando eu entendo que eu sou uma voz, nunca será sobre mim, mas sempre será sobre aqueles que o Todo-Poderoso quer alcançar através da minha voz. Por quê, irmão? Porque tem dia que você sobe cantar quebrada. Tem dia que você dirige o culto arrebentado. Tem dia que você tem que pregar, mas é o dia que você quer ficar quieto. E se pudesse, nem no culto viria. Mas quando a gente entende que nesse processo a gente é uma voz, nada é sobre nós, será sempre sobre aquele que nos chamou. Ezequiel está dando lugar e com força. Ezequiel está dando lugar e com força. O que é que Deus quer, irmã, através de Ezequiel, durante esses 70 anos de exílio, mostrar para o povo, através da voz de Ezequiel, que ainda estava com eles. Você pode ir analisando Ezequiel todinho. Por quê? Porque no povo sobre a vida daqueles que estavam em sofrimento. No capítulo 36 de Ezequiel, portanto, transmita ao povo de Israel, no versículo 22, essa mensagem: eu os trarei de volta. Olha para isso, Deus os coloca lá por conta da desobediência. Deus os coloca lá justamente porque eles não estão seguindo o caminho que Deus queria que eles seguissem. Mas Deus não abre mão deles. Deus ainda se importa com eles. Deus ainda ama eles. Deus ainda quer ter eles. Deus ainda quer ouvir eles. É por isso que Deus usa Ezequiel para dizer: diga para eles que eu os trarei de volta para casa, mas não é porque eles merecem. Eu farei isso por causa do meu nome que vocês desonram entre as nações. Observa-se que em nenhum tempo Deus passa pano para o pecado de ninguém. Pecado para Deus ainda é pecado e tem consequência. Cuidado. Presta atenção nisso aqui. Deus está deixando bem claro: eu vou trazer eles de volta para honrar o meu nome. Não é porque eles merecem. Porque o que é que eles tinham feito? Desonrado o nome do Senhor. Aí hoje o camarada vive a vida que quer, se satisfazendo aí nos 5 minutinhos, né? No prazerzinho da carne. E quer ser honrado por Deus. Aí Deus está dizendo assim: tudo que eu fizer na sua vida é para honrar o meu nome, não teu. Porque pela desonra que você tem ao meu nome e pelo que você faz comigo, nem isso vocês mereciam. Estou respirando, estou numa boa empresa, tenho um bom carro, olha a minha casa, a conta está estável, eu sou o cara. Não é nada porque você merece, é para honrar o nome do Senhor. Deus está deixando bem claro: eu vou trazer eles de volta e eu vou colocar neles um novo coração. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Qual era o desejo de Deus, irmã? Qual era o desejo de Deus? Fazer com que aquele povo, quando retornasse para casa, compreendesse o valor da oportunidade que estavam tendo. No capítulo 37... a quem olha e admira, quando em espírito Deus leva Ezequiel para o meio de um vale. Coisa linda, né, irmã? Magnífico. Na visão, um monte de ossos se juntando sem errar a parte do corpo, cada qual no seu membro. Isso é perfeito. Só que deixa eu dizer um negócio para você. Deus leva Ezequiel para esse vale justamente para fazer uma comparação. Sabe do quê? Da maneira que o povo se considerava enquanto estavam lá. Deus pergunta a Ezequiel: você está vendo tudo isso aí? Estou vendo. Pode esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Então vamos fazer o seguinte: você profetiza e eu sopro o vento. Não foi isso? Você profetiza e eu sopro. Aí depois que todo o mistério acontece, Deus vai dizer assim: é exatamente isso que eu farei com eles.
Sabe por quê? Porque aquilo que eles estavam dizendo enquanto estavam lá, Deus tinha conhecimento. Sabe o que é que o texto vai dizer que eles diziam? A nossa nação já era. Nós não tem mais esperança para nós. Nós estamos mortos. Eles estavam se sentindo exatamente igual àquele vale de ossos sequíssimos. Aí Deus, para manifestar o seu amor através da voz de Ezequiel, leva Ezequiel em espírito para um ambiente que está compatível com a situação que eles acham que estão, para dizer o quê? Eu vou trazer eles de volta para casa, eu vou fazer igual eu fiz nesses ossos, eu vou soprar o meu espírito neles, e aqueles que se sentem sem vida voltarão a viver. Você vai lendo o livro de Ezequiel e você vai entendendo a grandeza do amor de Deus para aquele povo. Por quê? Porque é tudo sobre eles. É sempre Deus querendo se manifestar em relação a eles. Ezequiel capítulo 37 tem o vale de ossos secos. E Ezequiel capítulo 39, que é a leitura que a gente fez. Irmão, porque você está passeando tanto, para você entender que Deus, quando nos permite passar por um processo, Ele não nos joga lá. É durante esse processo que Ele quer que a gente enxergue que a gente ainda tem oportunidade de clamar por Ele. Enquanto Satanás grita dizendo, está sozinha, está abandonado, Deus não se importa. Deus te traz aqui para uma sexta-feira, traz a Ellen para o encerramento, para dizer para você, durante esse processo, não existe ausência do meu amor, mas existe oportunidade de um novo clamor. Você está tendo a oportunidade de clamar a Ele nesta noite. E não é clamar da boca para fora, é clamar de verdade, é clamar com esse novo coração que Ele te deu. Ezequiel capítulo 39, mais uma vez, lá vai Deus se importando. E Ele sempre diz, Ezequiel, diga ao meu povo, eita, ao meu povo. Enquanto Satanás acha que Deus agora não os quer mais, Deus está dizendo, é o meu povo, diga para o meu povo. Deixa eu dizer uma coisa para alguém aqui, que Satanás soprou no ouvido dizendo que não tem mais solução. Você não é qualquer uma, você não é qualquer um. A tua casa não é casa perdida, não será casa para desonra. Deus me trouxe aqui para dizer, você é minha, você é meu, a tua casa me pertence, a tua família me pertence. Não será para vergonha, mas será para a manifestação da minha glória. É o meu povo. Diga para o meu povo que quando eu os trouxer de volta, a minha santidade vai se manifestar no meio deles. E todas as nações saberão que eu sou. Deus não desistiu da gente. Ainda dá tempo de voltar a orar de madrugada. Ainda dá tempo de orar na piariana, as panelas. Ainda dá tempo de jejuar. Ainda dá tempo de consagrar. Ainda estamos em tempo de chegar no culto e não ficar sentado, mas dobrar os joelhos para buscar a presença. Ainda estamos em tempo. Porque se buscarmos, nós o encontraremos. Essas são as palavras deste Deus verdadeiro. Em tempos que, se dependesse de outras pessoas, Deus não agiria mais em favor deles. É nesse tempo que Deus está dizendo através de Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração.
eu os trarei de volta. Só que esse trazer de volta não é trazer do jeito que estava. É por isso que ele diz em Isaías: eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não conseguem ver? Esse coisa nova era esse coração novo que eles receberiam, era esse espírito que desceria, era essa oportunidade de viver o que eles nunca tinham experimentado antes. Cadê o povo? Está lá. Cadê Ezequiel? Está recebendo do céu algo para transmitir. E no capítulo 39 Deus deixa bem claro: eu vou trazer eles de volta. Só que tem algo aqui que é tão extraordinário, que revela demais o amor de Deus por nós. Porque ele disse: eu não vou deixar nenhum deles para trás. Eu não vou deixar nenhum deles para trás. Irmã, estava todo mundo convertido? Estava não. Ainda tinha rebelde lá no meio. Ainda tinha gente difícil lá no meio. Mas aí Deus disse o que, Ezequiel? Eu vou selecionar, os bons vai vir, os ruins vai ficar. Não. Deus diz: eu vou trazê-los de volta. E eu não vou deixar nenhum para trás. Deixa eu dizer para alguém aqui que talvez está afastado, distante da presença do Senhor: Deus não olha para você como o homem olha. Talvez por gente que senta na tua mesa você não teria mais as oportunidades que Deus te dá. Mas o que Deus usou Ezequiel para dizer para aquele povo, eu digo para você: a gente está subindo. Deus não quer deixar ninguém para trás. Dá tempo de você vir também. Dá tempo de ser restaurado, tratado, curado, liberto. Deus não quer deixar ninguém para trás. Deus podia ter parado por aqui, podia. Só que para a gente terminar, deixa eu dizer para você que Deus, Ele é tão Deus, tão Deus. E eu costumo dizer que esse Deus não é gente, não. Ele capricha de um jeito. Que ainda no capítulo 39, depois de dizer que não deixaria nenhum para trás, ele vai fazer uma declaração: e nunca mais. Irmã, a gente falar nunca mais é uma coisa. Até porque quem nunca brincou, né? Nunca diga nunca, hein? Porque toda vez que a gente diz nunca mais eu vou, você acaba indo de novo. Nunca mais eu falo com ela, tu fala com ela de novo. Então nunca diga nunca. Mas quando Deus diz nunca, o nunca de Deus é realmente nunca. E o que é que ele está dizendo agora? Nunca mais me afastarei deles. Não foi só o povo que sentiu em ficar longe de casa. Deus também sentiu. Aí Deus está dizendo: vou trazer eles de volta, não vou deixar nenhum para trás. E nunca mais me afastarei deles. Irmã, mas como é que a gente tem certeza de que Deus nunca mais, que verdadeiramente esse nunca mais é real? Ainda no texto, a manifestação, a evidência da sua presença, desse nunca mais ele se separando de nós, está aqui no texto. Porque ele vai dizer: e nunca mais me afastarei deles, vírgula, pois derramarei o meu espírito sobre eles.
pois derramarei o meu Espírito sobre eles. Qual é a maior evidência de que nós não caminhamos sozinhos? O Espírito dele que está sobre nós. Deixa eu dizer uma coisa nesse encerramento. Satanás lutou, tentou para que você não chegasse aqui. Quantas das vezes ele inflamou você para você acreditar que está sozinho. Só que Deus brada nesse encerramento para dizer: a minha palavra de Ezequiel 39, eu mesmo manifestei o cumprimento. Quando Jesus desce para a terra, quando é o último dia da festa, quando ele dá oportunidade para todos quanto tiver sede vir dele e beber, para que recebessem vida eterna. Aonde mais ele dá essa oportunidade? Evangelho de João capítulo 4, está na beira do poço, a mulher sem esperança, não tem rumo na vida, mas ele está dizendo: se você pedir da água que eu tenho para te dar, nunca mais tu serás sede. Pois essa água é a água da vida. Evangelho de João capítulo 7, e isto dizia ele a respeito do Espírito. Ezequiel 39, Deus fala. Evangelho de João capítulo 7, Jesus está na terra, como cumprimento da palavra de Ezequiel 39. Jesus vem preparando o caminho para que todos quanto quisessem nunca mais se afastarem de Deus, que eles abraçassem a oportunidade de receber Jesus. Porque não tem como alcançar o coração do Pai sem antes não passar pelo Filho. Não tem como acessar o Pai sem antes não ter acreditado naquilo que pregou o Filho. O que é, irmã? O cumprimento de Ezequiel 39 é Jesus na terra dando oportunidade para que eu e você recebêssemos vida. Irmã, e qual é a maior evidência? É quando Jesus não está mais entre nós, mas em Atos capítulo de número 2, vai descer do céu e vai selar a promessa de Ezequiel 39, vai descer do céu, vai vir quente, vai vir como fogo, vão falar em novas línguas, eles serão cheios, eles serão diferenciados. Qual é a maior evidência? Qual é a maior evidência de que eu não caminho sozinha? É esse fogo aí, ó. Eita. Essa língua estranha aqui, do nada tu dá uma rajada lá na tua casa. Qual é a evidência de que eu não caminho sozinha? Ainda que Satanás queira me fazer acreditar, é essa alegria que tu está sentindo aqui nessa sexta. Satanás querendo parar, querendo matar, querendo fazer você desistir, e você aqui nesse culto hoje dando glória, sentindo a alegria do Espírito Santo. O que é isso, irmã? É Jesus bradando nesta casa dizendo: você não está sozinha, não está sozinha, não está sozinha, não caminha sozinho, não anda sozinho, não trabalha sozinho, não vive sozinho, porque eu prometi e eu cumpri. Buscar-me-eis. E vai ficar perdido procurando, porque eu não quero ser achado. Você falhou demais e eu não quero ser encontrado por vocês. Ainda que vocês venham falhar, se vocês buscar de todo o coração, Ele vai se manifestar. Bate um tom no violão aí, irmão, para mim. Dá um tom de sol, de fá, qualquer coisa para nós ver se dá. E enquanto ele bate um tom ali, eu quero que você, aí onde está mesmo, curve a sua cabeça, comece a fazer uma retrospectiva de toda a sua vida, desde quando você entregou ela para Cristo. Onde foi que Ele te achou? Onde foi que Ele te encontrou? Onde foi? Onde foi que Ele te buscou?
resgatou? Por que Ele se importou? Por que Ele te amou? E por que mesmo você com suas fraquezas, seu cansaço, e às vezes não honrando a Ele como deveria honrar, ainda assim nessa sexta-feira consegue ouvir a voz dEle, e Ele dizendo: eu me importo com você. Comece a lembrar aí onde você está agora, dos caminhos por onde você andou e da poderosa mão de Deus que te alcançou. Isso, vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando, e já vai agradecendo, vai dizendo: obrigado, Senhor, obrigado porque é o teu amor. Obrigado por me dar a oportunidade de te buscar de todo o coração. Porque houve um dia em que não era esse coração. Era um coração cheio de pecado. Estávamos destituídos de glória, mas porque o Senhor veio, porque se manifestou e esse amor me alcançou, hoje aqui eu posso te buscar. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Diga para Ele aí. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. Diga pra Ele: o que eu mereci era morrer. O que Ele fez por você? Diga. Mas Ele me prometeu o céu. Então busca, vai. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, o quê? Tá faltando? Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa. Cadê você que precisa de uma oração? Sai do teu lugar e vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Cadê você que está passando por algum processo e está tentando encontrar explicações do porquê com você? Sai do teu lugar, nós vamos orar por você. Cadê você que participou desta campanha e hoje está encerrando, conseguiu vir todos os dias, está aqui fiel? Sai do teu lugar e corre aqui na frente, nós vamos orar por você. E nós vamos pedir que a bênção do Senhor repouse sobre você, que os ouvidos do Senhor estejam atentos ao teu clamor. É Ele quem disse: clama, 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 busca, busca, bate, bate, vocês encontrarão, todos quanto precisam de um milagre, de uma resposta, de uma oração, sai correndo e vem, porque os obreiros vão impor as mãos sobre vocês, e nós vamos orar, nós vamos clamar, e todo clamor, toda oração será respondida nesta noite. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, tá faltando, ó, falta algo em mim, eu jamais saberei.
Seja renovado pelo Espírito do Senhor. Seja renovado, 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 renovado. Seja renovada, 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 renovada. Seja curada, seja tratada, seja curada, seja tratada. Renovada, 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 renovada. Seja tocada pelo teu Senhor. Em tempos que Deus poderia se silenciar, Deus não se silenciou, mas Ele deu a oportunidade para clamarem a Ele. Essa tua situação não significa que Deus te esqueceu, e nem que Deus deixou de te amar. Deus ainda se importa com você. E nessa noite Ele está dizendo: eu estou renovando as suas forças. Você não vai parar. Eu queria convidar as irmãs aqui, ó, que vieram à frente. Venham mais para cá, queridas. Sobem aqui. Eu queria pedir, pastor Fabiano, os obreiros descerem ali e impor as mãos sobre essas vidas. E vocês que não vieram, estenda a mão em direção a elas. Vocês não vão orar por vocês, vocês vão orar por elas. E o clamor será: Deus, ainda que por um instante o teu silêncio tenha se manifestado, e que o inimigo de vossas almas tenha aproveitado dessa situação para fazê-los acreditar de que eles estão sozinhos. Pai, a tua palavra nos revela a grandeza do teu amor. O teu amor que não é manifestado agora, mas é que desde o princípio, desde o início, desde o começo de todas as coisas, o teu amor é manifestado. Pai, nesta noite nós te pedimos, vai renovando a força dos teus filhos, Senhor.